programação de hoje, ela é especial. Inclusive, nós vamos ter uma mensagem voltada também para esse tema das Olimpíadas, né? Nós estamos em plenas Olimpíadas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas também nós vamos hoje fazer uma programação especial para quem está namorando, porque afinal quem está namorando é um abençoado, né? É um abençoado, já achou alguém aí, já está arriscando casar, né? E é o seguinte, uma vez por mês nós vamos ter uma atividade para os namorados. Ou é um culto separado, ou é durante o GA, ou é durante a mensagem. Hoje é durante a mensagem, né? Então você que é namorado, você vai ver a mensagem voltada aos namorados. E se você gostaria de ouvir essa mensagem, você pega depois no YouTube. Nesse clima nós vamos ter uma apresentação especial. Inclusive o nome dessa programação de hoje, a gente ia colocar ali no telão, mas como tinha o símbolo das Olimpíadas, eu resolvi tirar para evitar problema de direitos autorais, essas coisas, né? Vai que alguém bate uma foto, aí lá vai o pastor Leandro preso, né? Eu resolvi tirar, mas o nome dessa noite é Olimpe Bíblia, né? Misturando tudo aqui, porque afinal a Bíblia é a nossa força. A Bíblia é a nossa, é aquilo que abre as barreiras, é aquilo que nos dá a força para viver. Então, não tem nada melhor do que esse tema das Olimpíadas, que nos ensina muito. E a Bíblia fala das Olimpíadas, sabia? Você talvez não saiba, hoje eu vou mostrar para você que a Bíblia fala das Olimpíadas. E as Olimpíadas mesmo, claro que da era antiga, né? Bem, mas nesse momento, para começar nesse clima, nós temos uma apresentação especial da Companhia de Arte Fantoche, com a peça A Maratona.
sei que ele é. Foi por mim que seu filho ele entregou, e de todo pecado me purificou. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sei que ele está comigo até o fim. Em Cristo sou mais que vencedor, mais que vencedor. Sou vencedor. Sou vencedor. E nada nunca pode me parar. Eu vou continuar. Sou vencedor. Uma salva de palmas. Olimpe Bíblia, lições olímpicas. É o título da mensagem de hoje. Porque a Bíblia fala das Olimpíadas. O apóstolo Paulo fala pelo menos umas 2 ou 3 vezes. E tem um versículo que é bem claro, porque as Olimpíadas, vocês sabem, é muito antigo. Essas Olimpíadas de hoje são remanescentes daquelas Olimpíadas antigas. A que nós temos hoje são as Olimpíadas da Era Moderna, que foi 1890 e alguma coisa, que começou. Mas antes de Jesus Cristo nascer, os gregos já faziam as Olimpíadas. E já falavam sobre vencer, sobre perder. E como nós vimos aqui na peça dos fantoches, a Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores. Só que para vencer, a vitória não é automática. Não é porque eu sou vencedor que eu já tenho o troféu na mão. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer aquilo que Deus manda para eu ser o vencedor. E todos nós queremos ser vencedores na vida. Então hoje nós vamos aprender os segredos bíblicos da vitória, tá? Olimpe Bíblia, aprendendo os segredos bíblicos da vitória. Mas antes, deixa eu falar algumas curiosidades
das Olimpíadas. Não é para anotar não, essa parte, porque é muita coisa, então você não vai poder anotar. Você pega o slide depois no site do Nova Jovens, no blog dos jovens. Algumas curiosidades, coloca aí. Você sabia que o nome Olimpíadas veio da Grécia Antiga, pois os atletas gregos homenageavam os deuses do Olimpo. O Olimpo é aquilo que os gregos acreditavam onde estavam os deuses, o lugar onde os deuses viviam. Então, as Olimpíadas eram uma homenagem a esses deuses, porque se você for se lembrar, o pensamento grego era de que existiam algumas pessoas melhores que outras. Jesus veio e destruiu esse argumento. Ele diz que todos nós somos iguais. Mas os gregos achavam que sempre tinha algumas pessoas escolhidas, então eles veneravam essas pessoas melhores, que ganhavam mais, que corriam mais. É interessante que a Bíblia diz que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, né? É daqueles que têm Jesus, que tem Deus. Esses é que têm a vitória verdadeira. Você sabia que o cabo de guerra foi um esporte olímpico entre os anos de 1900 e 1920? Já pensou? Cabo de guerra, olha. Aí eu acho que era legal. Acho que também tinha corrida de saco e pulo no barril, né? Inclusive mostrou aí umas imagens. O lema das Olimpíadas, justamente esse que eu estava lhe falando, Sitius, Altius, Fortius. Foi criado pelo francês Henri Didon para os Jogos de Paris de 1900. O lema, que traduzido significa mais rápido, mais alto, mais forte, é usado até hoje, esse lema da Olimpíada, Sitius, Altius, Fortius. Você pode botar no nome do seu filho isso daí. A maior goleada ocorrida num jogo de futebol durante a Olimpíada: Dinamarca 17, França 1. Uau! Esse jogo acho que dava era raiva de ver, né? Tomara que não seja hoje esse resultado aí para Colômbia. O primeiro brasileiro a ganhar uma medalha de ouro em Olimpíadas foi Guilherme Paraense, tá? Olha, foi do Pará, ó. Paraense se acharam agora, olha. O feito foi realizado na prova de tiro. Tinha que ser com tiro. Durante as Olimpíadas de 1920, na Antuérpia, na Bélgica. O país que conquistou mais medalhas na história das Olimpíadas foi os Estados Unidos. Você sabe disso, né? E o atleta que ganhou mais medalha foi o norte-americano Michael Phelps, tá? Ele tem mais medalhas que o Brasil em toda a história. Juntando todas as medalhas do Brasil, o Michael Phelps tem mais. Esse cara é doido, né? Também os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, foram a primeira edição deste evento em território sul-americano. Nunca tinha vindo para o território sul-americano as Olimpíadas, então isso aqui é um momento singular, né? Pena que eu não tive dinheiro para tirar minhas férias na Olimpíada, olha, porque outro desse aqui não vai ter não, como o pastor Davi disse, só... Ixi! Então, nesse ritmo olímpico, nós sabemos que o Olimpo não existe, né? Existe apenas um Deus, e Ele nos ensina a ser vitoriosos, porque a Bíblia diz, Romanos 8,37 é o versículo, anote aí: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você já é um vencedor, tá? Você precisa agir como vencedor na vida. É isso que nós vamos ver hoje. A Bíblia diz que você é um vencedor. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: você é um vencedor, você já ganhou. Jesus escreve essas coisas aqui para a gente viver.
para a gente viver essas coisas. Ele não ia dizer assim: ah, vocês são vencedores e estão vivos. Não, a gente tem que viver como vencedor na vida. E a gente vai ver isso, que a Bíblia fala bastante sobre isso. E ela nos ensina, a palavra de Deus, a chegarmos à vitória, tá? Afinal, a vitória, como eu falei, não é instantânea. Somos vencedores, mas precisamos fazer a nossa parte para vencer, tá? Só de viver, você já é vencedor, porque você já ganhou de não sei quantos milhões dos seus zoides, seus irmãozinhos, zoides, né? Seus zoidinhos, você já ganhou dele. Então só de viver você já é vencedor. De aceitar Jesus como seu Senhor da sua vida, aí, mano, você já ganhou tudo, porque você já vai para o céu. Mesmo que você não preste, você vai para o céu. Se você aceitar Jesus, você vai para o céu, porque não depende de você. Beleza, mas já imaginou aquela pessoa que, além de nascer, além de aceitar Jesus, ela cumpre o propósito de Deus para a vida dela. Ela reconhece Deus na vida dela, e ela então, rapaz, ali é vitória total. Então Deus nos ensina essas coisas. Toda a nossa vida tem que ser voltada a fazer a vontade de Deus. Então é isso que eu quero falar para vocês. Alguns segredos da vitória, tá bom? Os segredos bíblicos da vitória. Primeiro, você vai precisar de valentia. Valentia. O que é valentia? É ser valente, é ter coragem, é ser brasileiro, porque brasileiro não diz assim: filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, né? Olha, vocês estão bem patriota hoje, né? A Bíblia nos ensina a ser valentes. Antigamente, na história de Israel, eles não tinham tempo para ter jogos. Os gregos não, os gregos foram construir as cidades, não tinha guerra, então eles tinham que fazer esses jogos para se divertir. Mas o Israel não tinha tempo para isso não. Os jogos de Israel era a guerra, e eles aprenderam na guerra. E a Bíblia, ela exalta os melhores guerreiros, os melhores valentes. Inclusive, lá em 2 Samuel, capítulo 23, anote essa referência, depois você vai ler esse capítulo. A Bíblia fala dos valentes de Davi. Os valentes, tinha 3, que eram os caras. Olha o nome dos caras, você pode pôr o nome dos seus filhos, porque esses caras eram guerreiros. Era o Jabezão. Jabezão devia ser, meu amigo, macetão, né? O Eleazar e o Samar. Esses eram os 3 valentes de Davi. Na verdade tinha mais de 30, na verdade ele fala uns 50 nomes ali, mas esses 3, inclusive a Bíblia diz, lá no capítulo 23 de Samuel, de 2 Samuel, que foram esses 3, que quando o Davi, ele disse assim: ai, eu queria tomar água da fonte, do lugar que estava lá com os guerreiros do inimigo, né? A Bíblia diz que esses 3, com valentia, foram pegar a água lá no meio dos inimigos para trazer para o rei. Esses caras eram valentes, mano. Esses caras eram valentes. E a Bíblia fala de vários outros que eram bons de briga, tá? Menciona mais ou menos 37 guerreiros. Eu falei mais de 50, mas são 37 guerreiros. E a Bíblia exalta, tira um capítulo da Bíblia todinho para exaltar a valentia desses homens, na guerra, na batalha, no amor por seu rei. A Bíblia exalta os valentes. E uma das coisas que mais recorrentes na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é a Bíblia incentivando os seus filhos a terem coragem. Em Josué capítulo 1, é famoso esse versículo, né? Josué capítulo 1, versos 6 e 7. Você lembra qual é? Seja forte e corajoso.
né? Ele fala, porque você vai conduzir esse povo. Aí ele repete de novo: somente seja forte e muito corajoso. Isso é uma coisa que a gente precisa ter, jovens. O próprio Jesus, quando nos deixou aqui nesse mundo, dizendo que a gente tinha que fazer o nosso trabalho e que ele ia voltar para nos buscar, ele diz lá em João 16:33, João 16:33, ele diz assim: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Aquela palavra que algumas Bíblias traduzem por tenha ânimo, né? Também pode ser traduzida como coragem. Tenha coragem, eu venci o mundo. Então a gente vai precisar de coragem. Uma vez nós fizemos um mutirão. Mutirão é o seguinte, deixa eu logo falar para quem vai para o mutirão. Mutirão a gente não pode fazer corpo mole, não, tá? Uma vez nós fomos colocar tipo essa galeria aí, que é de ferro, né? Você não imagina quanto pesa uma barra, uma viga dessa aí. Aí, hoje, graças a Deus, a gente não construiu mais esse mutirão. A gente já construiu com profissionais, Deus abençoou. Mas lá naquela igreja, a gente não tinha profissional, não. Então, foram nós mesmos que fomos construir aquela galeria daquela igreja lá, onde hoje é uma Assembleia de Deus. É ali na Djalma Batista, perto do shopping. Então, naquele local lá, a gente é que fazia as coisas. Eu me lembro uma vez que tinha uma viga de ferro assim, né? Aí 5 homens para carregar. Eu era um deles, claro, né? Aí, vamos lá, pega! E quando a gente pega ferro, meu irmão, você não pode pegar, assim, ai, deixa eu ver. Você tem que pegar como se você estivesse numa Olimpíada, entendeu? Né? Rapaz, e eu estava perto de um dos cabas mais fortes que tinha na igreja. Era um cara que trabalhava no Urucu. Olha só a maçaroca. Aí eu me lembro que 3 dos meninos lá que estavam junto no mutirão começaram: ai, tá pesado. Aí o maçaroca disse assim: pega esse negócio aí, rapaz, agora! Bora! Rapaz, eu sei que o ferro chegou lá no local que tinha que chegar, porque o bicho, rapaz, era valente, tá? Então, quando você for pegar ferro, quando você for trabalhar, você tem que trabalhar com força. Tem jovem aqui que vai pegar uma vassoura. Varre a casa, maninho. Eu ainda vou inventar a vassoura Pokémon Go, onde você caça Pokémon varrendo, né? Aí o jovem vai ter uma animação mais um pouquinho para fazer. Meu amigo, você vai varrer uma casa, varra com vontade. Você vai lavar um banheiro, tem que lavar banheiro. Eu odeio lavar banheiro, mas às vezes tem que lavar. Lave direito, lave com vontade. Aí sabe o que você faz? Põe uma música, né? Um forrozinho, né? Um sertanejo, gospel, para ouvir. Ou se você gosta de que você gosta? De samba, né? A música que você gosta, coloca lá. Mas faça com vontade, com coragem. Vai pintar. Pintar é chato que só, né? Pinta com vontade. Capinar, ai, é horrível. E a formiga, e o sol. Aí tem jovem que vai pegar, vai, não, você tem que pegar. É com vontade, com coragem, rapaz. Você precisa, porque se você não tiver valentia na vida, você vai ser um perdedor para sempre. A vida é um ferro pesado. Não entre nela com moleza. Pô, dá para fazer uma camisa isso daí. A vida é um ferro pesado. Não entre nela com moleza. Na Olimpíada, eu fico vendo, né? A gente fica com raiva daquela brasileira ou do brasileiro que não conseguiu a medalha de bronze. Não sei o que, mas olha, só dele estar ali,
sendo o 6º lugar, sendo o 5º lugar. Isso aí já é uma vitória, uma vitória. Olha, se o nosso polo aquático conseguir se classificar, já é a vitória das vitórias. Se o nosso handebol conseguir se classificar, já é a vitória da vitória. Não precisa ganhar tudo, porque a gente está concorrendo com gigantes, com pessoas que desde criancinha, aquelas meninas que ficam pulando lá e cai direitinho, aquele japonês, mano, eu acho que aquele cara não pesa, ele cai. O brasileiro cai, o japonês não. Não é verdade? Chega a dar raiva. Mas a gente tem que entrar com coragem, porque a gente está enfrentando os melhores. E na vida também. Na vida, nós enfrentamos o diabo, nós enfrentamos concorrentes, nós enfrentamos pessoas querendo nos destruir, pessoas querendo nos abusar, nos roubar, nos matar. E a gente precisa viver com coragem nessa vida. A gente tem que ter valentia. A gente tem que ter valentia para trabalhar, valentia para acordar cedo, né? Olha, jovem, existem momentos na vida que a gente pode dormir 8 horas, mas se você só está dando para dormir 5, já está bom demais. Durma 5 agora, para depois você dormir 7 depois. Vai pegar esse concurso? Se esse concurso vai ser o que vai te dar o seu salário, os 5 mil que você sonha por mês, para poder estar assistindo a outra palestra lá, e não essa, entendeu? Porque talvez você não esteja lá, porque você é um liso, não tem condições de levar a menina na toia, entendeu? Não dá nem para namorar mesmo. Aí, então, você tem que entrar nesse concurso com tudo. Você não pode dormir, você tem que entrar com valentia nas coisas. E quando você tem essa coragem, essa valentia, você tem vitória. Segunda essencial que a Bíblia nos ensina sobre a vitória: preparo. Você precisa se preparar. É outro ensino recorrente. Não existe vitória sem preparo. Preparem-se. Preparem-se. O show vai começar. Até no sonho de Natal a gente aprende isso. Você precisa se preparar para o dia mau, para as batalhas, para o ataque do inimigo, para não cair em armadilha, para fazer a obra, para a vinda do Senhor. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar, porque todo atleta, ele se prepara. E olha, chega dói, porque eles passam às vezes 4 anos treinando, 4 anos. Aí chega lá aquele japonês, pega e pronto. Tchau. Próximo, né? É complicado, mas ele precisa se preparar mais ainda. A gente tem que se preparar. E a Bíblia é cheia de versículos sobre isso, e eu separei alguns aqui. Primeiro, Tito, capítulo 3, verso 1. Tito, capítulo 3, verso 1. Anote só a referência, por favor. Diz assim: adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Esteja preparado. O que a Bíblia está nos ensinando assim? Jovem, você tem que se preparar para a obra que Deus tem para a sua vida. Olha, hoje eu consigo aqui pregar para vocês. Pastor Davi, ele entende das coisas. Então, se ele está me deixando aqui pregar, me ensinar no CENIB para 4.000 pessoas, é porque acho que ele me vê como uma pessoa com condições de fazer isso. Mas isso não veio do nada. Eu tive que ralar, eu tive que me preparar.
psicologicamente, academicamente, intelectualmente, biblicamente. Eu tive que treinar esses recursos. Eu ensinei ultimamente para alguns líderes aqui a questão das mensagens, porque existem várias técnicas. Você tem que olhar para os lados, olhar para esse lado aqui, porque aquele cara ali precisa saber que eu estou falando com ele também. Tudo bem, você de azul aí? Olha aí, a mensagem é para ti também, e ali de trás também é para você também. Então são várias técnicas. Às vezes, quando eu dou uma puxada e faço assim, é para você não dormir, entendeu? Então é uma preparação, você tem que se preparar. E sabe como começou isso? Não foi do nada, foi aí onde você está sentado e fazendo os ministérios. E você, jovem, precisa se preparar para ser usado no que Deus quiser. A Bíblia diz aqui, preparado para toda boa obra. Preparado para toda boa obra. Então, o que eu fiz? Eu fui fazendo de tudo um pouquinho. Eu já fiz fantoches. Eu não fiz dança porque eu já dançava lá em Taquatiara, então não precisou. Fiz teatro. Eu fiz pantomima, tá? Eu só não fiz acroarte porque não existia antes. Mas eu lá em Taquatiara eu pulava de cabeça para baixo do motor. Então era o meu acroarte. Eu fazia assim, caía lá na água, né? Mas dentro da igreja, no que tinha na minha época, eu me preparei. Teve uma época que a igreja não estava tendo encontro de jovens. Isso ainda lá na Chapada Antiga. Aí eu disse para minha mulher, a gente era recém-casado e tal, rapaz, vai ficar sem trabalhar não, vamos. A gente começou a trabalhar na Cidade de Deus, a gente fez o primeiro Arte Vida, viu? A gente fez lá, não era com esse nome não, o nome era Missão Manancial, mas era a mesma coisa, a gente levava peça, a gente ensinava as crianças, a gente evangelizava, e foi nessas coisas que eu fui aprendendo. As minhas primeiras mensagens eram podres. Nessa hora você já estava dormindo, roncando. E uma vez o pastor Davi disse assim, Leandro, eu estou rouco e eu queria que tu desse uma mensagem para mim sobre batismo, do um com Deus, lá numa igreja que eu estou dando. Eu digo, pois não, pastor, pode, eu vou. Aí eu fui com ele, né? Eu não sei se ele queria me testar. Cheguei lá, gente. Eu dei a pior aula da minha vida. Eu fiquei nervoso. Eu falei besteira. Eu saí do livro. Eu acho que o pastor Davi só deixou eu ficar mesmo, sabe lá por quê, olha. Porque se fosse pelaquela aula eu estava me enterrado. Mas depois daquilo eu reconheci, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que buscar. E eu fui atrás para me preparar. E todas as outras coisas também. Então, por exemplo, você tem que pegar um pouquinho nos jovens, você tem que tentar pegar um pouquinho de tudo, até você chegar num local onde diz assim, não, eu sou bom disso aqui, eu sou bom disso, e quem vai dizer? É Jesus. Se não estão te deixando sair desse ministério, é porque talvez você seja bom disso, então você não precisa mais sair. Entendeu? Mas enquanto você não achar aquele ministério que Deus não deixa você sair, você precisa sair, você precisa fazer outras coisas, tá? É claro que nós mudamos um pouquinho isso, porque, por exemplo, a Croarte, Patins, são ministérios mais difíceis. Então, não é ruim se você ficar nessa temporada uns 2, 3 anos, não. É bom para a gente isso. Mas Deus vai falar com você sobre isso. Agora, outros ministérios, e não é obrigado você ficar 3 anos. É só se Deus tocar no seu coração. Nós precisamos de mais gente no Acroarte com mais tempo, no Patins com mais tempo, para ensinar outras pessoas. Talvez seja essa área que Deus está querendo que você trabalhe, tá? Mas é claro que você precisa aprender de tudo, aprender um pouco com criança. Eu já fui professor de criança, eu já fui professor de adolescente,
Tá? Você aprendeu um pouco de teatro e preparado para toda a boa obra. É isso que Deus quer. Uma outra coisa de preparação está em 1 Pedro capítulo 1, verso 13. 1 Pedro capítulo 1, verso 13, a Bíblia diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, prontos, com a mente preparada. Ou seja, preparar a alma. Isso significa santificação. Você deve ser um melhor cristão agora do que há um ano atrás. Não responda, não levante sua mão, mas a pergunta que eu tenho para você: você é um cristão melhor hoje do que há um ano atrás? Não responda. Se você disser: não, pastor, eu ainda sou muito bandido, eu ainda tenho muito, não, eu acho que eu até piorei, então você não está se preparando. Porque a pessoa que está se preparando, ela vai melhorando. Eu estou fazendo funcional, olha, não sei se vocês já perceberam, mas gente, é muito legal. Eu descobri um negócio, porque assim, o pessoal fazia na areia, né? Mas agora eu achei uma academia que faz no ar-condicionado. Coisa boa, né? Num local assim bem limpinho. Aí a gente corre, né? Aí eu comecei o negócio do funcional. Eu dava 2 voltas, eu estava morto, com palma de língua para fora. Agora eu estou gaiato. O professor diz: mais rápido, né? E faço as coisas e o negócio do sumô, né? Rapaz, cada vez mais eu sinto que eu estou melhor. Lá na bola, aí dia de segunda-feira eu jogo bola, lá no Pastor Davi, correndo que só, voltando para marcar. Eu nunca voltava, eu ficava na banheira, porque eu não aguentava voltar. Agora estou voltando. Tá no gás, hein? Porque eu estou me sentindo melhor, né? Ainda não estou 100%, mas eu quero chegar lá. Essa preparação espiritual também existe na nossa vida. Nós vamos ficando cada vez mais fortes. Por isso, a vitória é feita de pequenas decisões, de pequenas coisinhas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu descobri uma coisa na minha vida, e foi recente. Nós damos muita concessão para o diabo. A gente dá muita concessão para o diabo em pequenas coisas, e nessas pequenas coisas ele vai nos minando. Vou dar 2 exemplos para você. Eu não entendia porque um jovem, um casado que trabalhava com a gente aqui nos jovens, ele disse que a maior tentação dele, uma das maiores tentações dele, era olhar para uma placa do Eros Motel que tem bem ali. Não vai ficar olhando, não. Bem por ali assim, tem uma placa de uma mulher meio assim e tal. Ele disse: aí eu não tenho muita essa tentação não. Às vezes eu olho assim, meio assim, né? Né? Mas ele tinha esse problema, ele dizia. Aí depois, estudando um pouquinho mais, eu descobri por quê. Porque, por exemplo, tem uns comerciais que eu não posso mais assistir, eu não assisto mais. Um deles é daquela cerveja Itaipava, onde tem o verão, né? O homem sabe, né, homens? Porque você vai vindo verão, vem verão, e você vai se contaminando, tá? E eu tomei uma decisão, quando aparece lá o verão, eu já não vou ver o verão, né? Eu evito. E eu descobri que vou ficando mais forte. E é meio louco, ser crente é meio louco. Mas eu não quero adorar a Deus, eu não quero me preparar para toda boa obra, eu não quero estar com a mente preparada para fazer aquilo que Deus quer na minha vida. Então, eu descobri que eu não preciso dessas coisas. Eu tenho coisas melhores, coisas mais gostosas, Deus abençoa, Deus abre coisas muito melhores que satisfazer seus olhos com pequenas imoralidades. Então eu descobri isso. Então quando aparece uma cena, alguma coisa na internet, alguma coisa, eu já fecho, eu já tiro, eu tento não me contaminar o máximo possível com aquilo, e isso vai me preparando. Agora, se a gente se contamina com um pouquinho aqui, com outdoor ali, com uma coisa ali, você vai se estragando, e aí depois você vê a diferença. Eu não sei como é que você está, mas eu creio que Deus está falando com você. Teste isso.
teste ser 100%, o máximo que você puder, de não se alimentar com essas pequenas doses de imoralidade. Bem, eu tenho outras, mas eu vou escolher uma aqui. Lucas 12:40 diz assim, Lucas 12:40, Jesus falando: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Jesus manda nos preparar para a volta dele. Não responda, não levante a mão. Mas se Jesus voltasse agora, se agora fosse o arrebatamento, você ia ficar aqui? Não responda. Você ia ficar aqui, você ia olhar para os lados. O que determina isso? O que determina é se você tem o Espírito Santo de Deus ou não, se você vive realmente com Deus ou não, se você realmente vive para Deus, se Deus é o teu Senhor realmente. É isso que determina se você vai ou não. E a Bíblia diz para a gente estar preparado. E para aqueles que já têm Jesus, que já têm o Cristo, que já tem a salvação, ainda para você, é para você que ele está dizendo. Também a gente tem que se preparar, a gente tem que entender que Jesus está voltando, que é tipo assim, a gente está na guerra e o nosso general está chegando, e ele chega a qualquer momento. Eu já fui soldado do exército brasileiro, sabia? Eu já fui da polícia do exército. A minha altura, eu fui para a polícia do exército, eu era policial do exército, e eu tirava plantão, eu tirava serviço com um fuzil desse tamanho aqui. Aí, eu tirava na casa do general, não podia nem dormir. Rapaz, esse general saía muito, olha. Ele saía, eu tinha que ficar esperando o general. E me dava sono, bem. Me dava sono, eu digo, mas o general está chegando. O general está chegando, eu tenho que ficar atento para o general, né? Aí uma vez, olha só o que eu fiz. Eu disse, eu vou dar só uma sentadinha. Eu nunca tinha sentado na minha vida. Eu digo, mas eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. E lá, eu trabalhava ali no Adrianópolis, não sei se você já viu ali perto do Ângelo Ramazotti, tem um negócio assim que fica um soldado ali num buraquinho assim, ele fica lá só. Era ali que eu ficava, olha, e só esperando o general chegar. Aí o general tinha saído. Aí eu digo, cara, eu estou muito cansado. Eu já estou há 6 meses tirando serviço na casa desse general. Eu nunca dormi. Eu não quero dormir, eu só quero sentar, eu estou muito cansado. Aí eu peguei uma cadeira lá dentro, cadeira do general. Botei aqui, aí digo, só uma sentadinha. Quando o bicho tocou assim na cadeira, eu vi um barulho. Era o general chegando. Rapaz, quando a gente é crente, né, não pode nem errar, né? Aí o general, quase que eu pego uma... Eu ia preso, eu acho, se o general chega e eu estivesse dormindo, né? Assim também com a volta de Jesus, nós temos que estar atentos, nós temos que entender. Eu tenho uma frase, antigamente eu ouvia na rádio difusora de Taquatiara, um cara que dizia bem assim: devemos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Não, eu discordo dessa frase. Nós temos que viver o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje. Então, a gente tem que se preparar. O general está chegando, não durma no ponto, continue sendo fiel, continue tendo santidade na sua vida, continue buscando as disciplinas. Eu vou falar sobre disciplina agora. Terceiro, é a disciplina. Não existe atleta sem disciplina, e é a coisa mais difícil que nós temos na nossa vida, principalmente como jovem, é ter disciplina. Jovem geralmente é indisciplinado. Nós precisamos ter disciplina. Disciplina para orar. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, mas você está tendo disciplina para orar? Olha, depois daquela mensagem, todo dia, eu me lembro, olha gente, eu chegava cansado, de Senhor, eu não vou orar hoje não, tu entende, né?
estou tão cansado, Senhor. Tu entende, né? Eu vou dormir aqui na tua presença. A gente vai dormir juntos, Senhor. Essa semana, 2 vezes, eu não consegui orar de manhã. Aliás, orei. Mas quando eu cheguei em casa, 1 hora. Outro foi 3 horas da manhã. Eu ainda não tinha dormido. Não, 2h30. Eu ainda não tinha dormido. Eu digo, mas eu tenho que orar. Porque eu fico naquela minha cabeça, um dia sem orar é um dia perdido. Eu tenho que orar. Aí vou para lá, pego a minha agenda, meu caderno de oração e oro de madrugada. Pelo menos é de madrugada, né? E com sono, mas eu aprendi, eu tenho aprendido cada vez mais a ter disciplina. Porque nessa parte eu sempre pedia de vocês que eu era meio indisciplinado mesmo, nessa parte de oração. Mas Deus mudou a minha vida, depois daquela mensagem sobre oração. E hoje eu estou com disciplina. E de madrugada, e se for preciso, qualquer hora, eu paro o que eu estou fazendo. Tem que ter disciplina na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 27. Tem aí na tela, vamos ler. Eu queria que você leia isso comigo. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Só um momento. Essa é a referência que Paulo fala sobre a Olimpíada. Ele está falando exatamente das Olimpíadas, que ganhavam uma coroa de ouro, de louro, de folha, não tinha medalha, entendeu? Era essa Olimpíada que ele está falando. Aí continua. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Próximo. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha, jovem, Paulo está falando que todo atleta tem que ter disciplina. Não estou com vontade de fazer, eu vou assim mesmo. Eu não estou com vontade de meditar, eu medito assim mesmo. Eu não estou com vontade de orar, eu oro assim mesmo. Eu não estou com vontade de fazer jejum. Quem ama fazer jejum aqui, levanta a mão. Tem uns 3 santos. Amarra o pé dele, por favor, porque ele pode subir. É santo, esse é santo. E olha, parabéns, porque se você ama fazer jejum, você venceu a carne, ou você não tem problema nenhum. Porque eu odeio fazer jejum. Jejum mexe comigo. No dia que eu sei que eu vou fazer jejum, já começa a me tremer todinho. Entendeu? Começa a me tremer todinho. Eu fico pensando, eu não vou conseguir. Ai Senhor, eu não gosto. Mas eu tenho que ter disciplina para fazer jejum. Porque quando eu mato o velho homem, quando eu mato a minha carne, o meu espírito cresce. E eu tenho que ter essa disciplina para fazer esse espírito crescer. Então você precisa praticar essas disciplinas na sua vida. A oração, a meditação, o jejum. Olha, não precisa ser jejum só de comida, não. Jejum de Olimpíada. Não, esse não faça não. Jejum de TV. Jejum de WhatsApp. Jejum de Pokémon Go. Ei, pastor, não, esse não. Isso é santo. Cuidado, você vai morrer com o Pokémon Go. Cuidado, hein? A Bíblia diz: pastor, o que você acha do Pokémon Go? Eu não acho nada, eu nem sei como é que é. Eu só vou te dizer uma coisa: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar ou escravizar por nenhuma delas. Se o Pokémon for te escravizar, é a mesma coisa que o Facebook, que o WhatsApp, que o Twitter. Tudo que te escraviza não é de Deus. Então, se o Pokémon for te escravizar. Último. 4. Foco
no alvo. Hoje nós aprendemos: meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu. Então, se teu alvo é Cristo, se mantenha no alvo. Perguntaram da Maíra ou Maiara, que ganhou o bronze? Mayra. Perguntaram da Mayra. Não é Maíra nem Maiara, é Mayra. Mayra, você perdeu a semifinal. 15 minutos depois você teve que lutar pelo bronze. Como foi para você colocar sua cabeça em ordem para poder lutar essa luta e ganhar o bronze? Ela disse: foi difícil, mas eu me lembrei o quanto é bom. Eu focalizei na outra, ela tinha ganho o bronze também. Eu focalizei o prêmio, eu focalizei o quanto é gostoso. Ela disse na entrevista, não sei se você viu, eu focalizei isso me deu força para continuar. Quando a gente está vendo o prêmio, quando a gente olha lá na frente e a gente vê o prêmio, a gente corre mais. Tem uma corrida de cachorro que tem um coelho falso que corre na frente dos cachorros, e os cachorros estão vendo e corre para pegar o coelho falso, né? Só que nós não temos coelho falso, nós temos Jesus, nós temos o nosso alvo, nós temos a nossa vitória. Então a Bíblia diz que somos mais que vencedores. Então vamos lutar com valentia, vamos nos preparar, vamos crescer, estar preparado para todas as coisas e vamos correr para o alvo. Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14. Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14, o apóstolo Paulo ele fala justamente por isso: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Um dia, jovem, se você não acredita nisso, esquece, vai viver a tua vida. Se for mentira, você vai morrer e vai para as cinzas, já virar pó. Mas se for verdade, e eu dou minha vida, porque eu vivo isso, eu sei que é verdade, vai valer a pena. Um dia a Bíblia diz que Ele mesmo vai enxugar as nossas lágrimas. Eu não sei, eu creio que não é lágrima porque a Bíblia diz que a dor já passou, não existe mais dor, não existe mais maldição. Então eu só penso que essas lágrimas ou é lágrima de arrependimento pelo que a gente não fez, ou é lágrima de vitória no pódio celestial. Jesus mesmo vai chamar teu nome pelo nome. Ele disse que Ele vai te dar um outro nome, Ele vai te dar prêmio, Ele vai te dar a coroa da vida, e vai valer a pena. Então quando o negócio está devagar, quando eu estou com vontade de chutar o pau da barraca, quando eu estou com vontade de desistir, quando eu estou com vontade, quando eu não estou com vontade de nada, eu me lembro do prêmio. Eu me lembro que um dia, que isso é verdade, que eu creio, que eu vivo, que Deus já deu provas e mais provas da presença dEle na minha vida. Sim, ainda é fé, eu ainda não vi Deus, Deus, mas eu sei que Ele existe. Não tem outra chance de outra coisa ser melhor do que Deus nesse mundo. Ele é o dom, Ele é o Pai, Ele é a fonte, e foi dele que nós viemos, e um dia para Ele nós voltaremos, e juntos Ele nos dará a recompensa. Então vale a pena, não desista, continue firme, faça como Moisés, que recusou ser chamado filho da filha de Faraó desse mundo, mas continuou pela fé, porque a Bíblia diz que ele via
aquele que é invisível. Você precisa ter fé para ver o que é invisível. Sabe o que é que eu fiz hoje? Depois de 20 anos, eu costumo dizer isso para você. A única coisa que eu fiz foi ver o invisível, confiar em Deus. Hoje eu vivo uma vida plena em Deus, com tudo que eu preciso. Eu não me arrependo nem um pouco. E se eu morrer agora, eu vou ter certeza que a minha missão foi cumprida. Continue assim. Deus abençoa nesta vida e na outra mais e mais e mais. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Colossenses, capítulo 3, fala sobre isso. Jovem, seja um vencedor. Vamos ver as 4? Foram 4, né? Só para revisar. Qual é a primeira? Diga para mim. Valentia. Segundo, preparo. Terceiro, disciplina. E quarto, pratique isso e você vai ser um vencedor. Daqui a 20 anos, daqui o céu, as pessoas vão olhar para você e dizer: esse venceu. Esse é um sucesso. Essa é um sucesso. É um vencedor. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos anima. Obrigado pela Tua palavra que nos incentiva. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nos ajuda a termos essa posição, essa decisão de sermos vencedores em nossas vidas. Nos leva para as nossas casas, nos ajuda a praticar essas disciplinas, que aqueles que estão, Senhor, precisando ser mais valentes, precisando se preparar mais, precisando ter mais disciplina e precisando olhar mais para o prêmio final, nos ajuda, que essa mensagem venha ecoar nessa semana, nesses jovens, faz eles lembrarem dessa mensagem, Senhor. Quando eles verem os jogos, quando eles verem as lágrimas no pódio, quando eles verem o sofrimento da dor, o sofrimento da derrota e a alegria da vitória, que eles possam lembrar, Senhor, que eles estão também na Olimpíada da vida e em Ti são mais que vencedores. Nos ajuda a entender e a praticar a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.